Você acha que já está salvo? Que o que está fazendo é o suficiente? Veja essa história que aconteceu com Santo Francisco Márton, um dos pastorinhos de Fátima, que na época tinha 9 anos de idade. Essa história é uma lição. É mais que uma lição, é um verdadeiro tapa na nossa cara. É um grande aprendizado. Vamos ver essa história, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito e clique no sininho para receber sempre as notificações e os vídeos novos e todos os conteúdos. Isso é muito importante. Vamos lá para a história. Essa história foi retirada do livro Francisco de Fátima, o Pastorinho de Nossa Senhora, do padre Fernando Leite. Para entender essa história, é preciso antes que nós vejamos a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima no dia 13 de maio de 1917, na Cova da Iria. Nossa Senhora, aparecendo aos 3 pastorinhos, disse: "Não tenhais medo, eu não vos faço mal." "De onde é?" perguntou Lúcia. "Sou do céu." "E o que é que vós me quer?" "Eu vim aqui para vos pedir que venhais 6 meses seguidos no dia 13, nesta mesma hora, e depois vos direi quem sou e o que eu quero." E aí a Lúcia perguntou: "E eu também vou para o céu?" "Sim, vais." "E a Jacinta? A Jacinta vai para o céu?" "Sim, também." "E o Francisco?" "O Francisco, com 9 anos de idade, também vai para o céu?" "Também, mas tem que rezar muitos terços." Olha só o que Nossa Senhora disse sobre esse menininho Francisco, um menino muito bom, um menino de um coração muito puro, que tinha um grande amor pela natureza, um menino muito pacífico. Ele, com 9 anos, para ele poder chegar ao céu, ele teria que rezar muitos terços. Nossa Senhora não disse assim: para você ir para o céu você tem que rezar 1 terço, 3 terços, mas muitos terços. Uma criança de 9 anos do século passado. Imagina hoje, então. Então imagina como que hoje é muito mais difícil as pessoas conseguirem alcançar a passagem para o céu, conseguirem se salvar. Se naquele tempo, há um século atrás, 100 anos atrás, já tinha uma dificuldade, imagina nos dias que vivemos hoje como é difícil. Como as palavras de Nossa Senhora, se fossem hoje em dia, iam ser muito mais duras. E quais serão esses pecados, né, que o Francisco tinha, que ele precisaria por meio, né, do terço, de rezar muitos terços, que ele conseguiria por meio dos terços apagar esses pecados? A gente vê no final da vida dele, né, ele morreu ainda criança. Então ele morreu pouco tempo depois das aparições de Nossa Senhora. Ele, antes de morrer, quando ele ficou doente, ele ia comungar pela última vez, mas antes ele quis se confessar. E quando ele foi se confessar, antes da comunhão e antes da sua morte, ele já sabia que ia morrer. Então ele quis se confessar. E aí ele chamou a Lúcia, chamou sua prima Lúcia e perguntou para ela: "Lúcia, eu vou me confessar para comungar e morrer depois. E eu queria que você me dissesse alguns pecados que eu cometi e também para Jacinta, se ela me viu fazer algum pecado." E aí a Lúcia disse: "Desobedecestes alguma vez a tua mãe? E desobedecestes algumas vezes a tua mãe quando ela te dizia que te deixastes estar em casa e tu te escapavas para o pé de mim e para te ires esconder." Olha só, este era o pecado que o Francisco fazia. E ainda ela, a irmã Lúcia, fala: "E você também, uma vez, antes da aparição de Nossa Senhora, roubou um tostão ao pai para comprar um realejo. Quando os rapazes de Aljustrel atiraram pedras aos de Boleiros, você também atirou algumas." E aí, esses foram os pecados que Francisco Márton tinha. Pecados simples, tão simplesinhos, tão leves, de uma criança. Ou de uma criança, esses pecados simples. E Nossa Senhora disse que para ele ir para o céu, era necessário que ele rezasse muitos terços. Muitos terços. Quem dirá nós, se uma criança que já tinha esses pecadinhos leves precisaria de muitos terços para ir para o céu, imagine nós. Por isso não podemos perder tempo. Que sigamos a lição, o conselho de Fátima, rezai muitos terços,
E foi isso que o Francisco fez. E o Francisco passou a fazer isso depois da mensagem de Nossa Senhora, depois que Nossa Senhora disse que para ele ir para o céu precisaria de rezar muitos terços. Aconteceu o seguinte: os 3 pastorinhos, sempre quando iam pastorear Francisco pegava e ele saía sozinho e dizia: ó minha senhora, ó minha Nossa Senhora, terços eu rezo todos, quantos vos quiserdes. Então ele cumpriu, ele aceitou: eu vou rezar todos os terços que quiser, o máximo possível. E desde então ele tomou o costume de sempre se afastar de nós, dizia Lúcia. Estavam os 3 pastoreando, passeando, ele se afastava, Francisco. E se a gente chamava ele: venha cá, Francisco, o que você está fazendo? Ele levantava o braço, erguia o braço direito e mostrava o terço. E a gente dizia: não, vem aqui brincar, depois você reza conosco. Ele dizia: depois eu também vou rezar. Não te lembra que Nossa Senhora disse que eu tinha que rezar muitos terços? Olha só que grande maturidade desse menininho de 9 anos. Que responsabilidade. Ele sabia que não era, que o mais importante era a salvação. Ele queria ir para o céu. Depois de ver Nossa Senhora, sabendo o que é Nossa Senhora, você quer fazer tudo o que ela quiser. Tudo que ela pediu é uma ordem. E ele falou: terços, eu rezo todos os terços quando vos quiserdes. E passou a rezar sempre. Deixava de fazer as coisas que gostava para sempre rezar. Rezava muitas e muitas vezes ao longo do dia o terço. Rezava sozinho. Depois, quando voltava com a Lúcia e com a Jacinta, voltava a rezar de novo. Depois, quando era noite, quando voltava para sua casa à noite, a sua primeira preocupação é que a família, antes de deitar-se, antes de dormir, fizesse a homenagem a Nossa Senhora por meio do terço. Quando a sua mãe dizia: olha, hoje eu não consegui fazer, eu tenho muitos afazeres, eu tive muitos trabalhos, Francisco lembrava-lhe que ela podia fazer rezar sempre pelos caminhos. E até mesmo da doença, quando ele estava doente, já pronto para morrer, Lúcia vinha visitar e ele pedia para rezar com ele, já que era muito difícil rezar sozinho. Quantas lições desse menininho de 9 anos. Não existe desculpa para não rezar o terço. Assim como a sua mãe dizia que tinha muitos afazeres, ele mostrou: em algum momento, algum caminho você consegue, em algum momento você consegue rezar o terço. Mesmo quando ele estava doente, ele rezava o terço. Em todas as situações, ele rezava o terço. Ele sabia a importância, como que o terço era um pedido de Nossa Senhora. Nossa Senhora falou muito do terço na História de Fátima. E também nas outras aparições. Nós não cumprimos e por isso que o mundo cada vez fica pior. Por isso que cada vez mais a humanidade se perde. É uma obrigação rezar o terço. Que sigamos o exemplo de São Francisco Marto, essa criança que tem muito a nos ensinar. Que tenhamos sempre esse objetivo: rezar o terço todos os dias, rezar muitos os terços. Peçamos sempre a sua intercessão para rezarmos sempre e muitos terços. São Francisco Marto, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.